E aí, gente, como vocês estão? Estão estudando? Conseguiram fazer as atividades das questões da banca IBAD? Como é que está o treinamento? Já fizeram o cronograma? Já marcaram o dia que vocês estão estudando? Já está tudo certinho? Então hoje nós vamos corrigir. Então vamos corrigir hoje da banca IBAD. Meu nome é Heloísa e vamos junto com a Patrícia também que corrige aí os conteúdos que passamos para vocês. Então vamos à primeira questão. Então vou ver aqui, né, que está dizendo o seguinte: ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. Tem questões que você não precisa ficar lendo o tempo todo. Olha o que está dizendo. Né? Nós vimos aqui sobre a ortografia, nós temos a definição. O que é a ortografia, a função. Então, nós temos aqui. E nós temos algumas palavras que foi colocada aqui para vermos qual é realmente a definição que temos aqui. E está assim, ó, compreendendo o que é ortografia, né? Então, aqui, compreendendo o que é ortografia, marque os campos abaixo onde ela está inserida dentro da língua portuguesa. Então, nós temos a palavra aqui. Deixa eu pegar o vermelho. Então, vamos ver aqui. Mas está falando aqui, ó, mesomorfo, completude e sintaxe. Mesomorfo é o quê? É um corpo esbelto, não é isto? Nós temos que pode ser menor gordura. Não está relacionado com a parte da ortografia, esse campo linguístico aqui, não. Completude, completo, perfeito, também não está relacionado, o que está pedindo aqui da gramática normativa. A sintaxe sim, faz parte. A sintaxe, ela é o quê? A sintaxe é a função. Vou colocar aqui, a sintaxe é a função. Se é a função, ó, faz parte. Agora aqui não. Fonologia está relacionada ao quê? Ao som, ao fonema. Ó, essa aqui faz parte. Fonologia. Vamos colocar aqui, né, o som. O som, o fonema. Apertadinho aqui, mas vamos aqui. O som e o fonema. Então, está ligado, sim, ao campo, né, aqui da língua portuguesa? Sim. Agora, ótica, atenção, aqui já não está ligado. O que está pedindo aqui? Ó, esse aqui também. Menor gordura, que é completo, não está ligado. Então, já risco. Morfologia, tá ligada. Morfologia que é a forma. Tá falando sobre o que? Classe gramatical. Classe de palavras. Sintaxe, também. A sintaxe está relacionado que à função que a palavra exerce na oração. Qual a função que ela está ali? Então, nós temos aí a sintaxe que faz parte. Temos a fonologia. Fonologia que nós vimos lá, fonema, né? Som. Vou colocar aqui, ó. O som, fonema. E essa aqui eu acrescentei. Porque ela faz parte, não é de vocês, pode observar que está aí, ó. Morfologia, sintaxe e fonologia. Eu acrescentei a semântica. A semântica, ela vê o sentido da palavra. O sentido. Esse sentido você vai ver dentro de um contexto, dentro ali do texto, na oração, você vai ver o sentido que está dando ali. Então, nós temos, olha, completa essa aqui, ó, morfologia, sintaxe, fonologia,
e acrescentei. Então, essa daqui sim está relacionada, ó. Compreendendo o que é ortografia, marque os campos abaixo onde ela está inserida dentro da língua portuguesa. Está inserida aqui. Agora, nós temos morfologia aqui? Sim. Temos fonologia também. Agora, discrepância não está relacionado aí essa parte da língua portuguesa, o campo que nós estamos vendo. Então, vamos ver agora a outra parte aqui. Continuando aqui a sintaxe, nós temos também aqui, né? Temos a sintaxe, sim, fonologia. Aqui ótica não tem nada também a ver com o que está sendo estudado. Então, nós vamos tirar e vamos ficar aqui completa a letra C. Vamos à segunda questão? Então, nós temos aqui, ó, realizando uma análise sintática, ó, análise sintática. Quando eu falo na análise sintática, gente, eu vou olhar sempre primeiro o quê? Olha, porque eu vou olhar a função que a palavra exerce. Primeiro eu tenho que sempre olhar, olha, o verbo. Encontrei o verbo, eu vou olhar o quê, ó? Eu vou olhar o sujeito. Encontrei o sujeito, o que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar o complemento. Então, eu preciso sempre localizar o verbo. Esse preciso localizar. Aí eu vou procurar sempre saber, né, o sujeito. Depois, complemento. Então, aqui está dizendo, vou pegar essa parte aqui, compreendendo o processo de análise sintática na língua, quais são os 3 conceitos essenciais para uma, né, sintaxe. Eu sei que eu tenho os termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração, eu sei que sempre vai ser o quê? Sujeito e predicado. Sempre são termos essenciais da oração. Depois eu tenho os termos integrantes da oração, que são os complementos, os termos integrantes, objeto direto, indireto, os termos integrantes. Depois eu tenho o quê? Os termos acessórios da oração, que são os adjuntos, né? Então eu tenho, para isso, para formar aqui, como está vendo, termos essenciais, né, da sintaxe, eu preciso localizar verbo, sujeito, complementos, e eu preciso saber quando é que eu tenho, olha, ele está colocando os 3, ó, quando é que eu tenho uma frase, ó, porque tratando nisso aqui, eu vou tratar de quê? Eu vou falar sobre o mundo oracional, a oração. Frase é o quê? Uma frase sentido completo, entendimento, é uma frase. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto, tem entendimento, é uma frase. Eu falo bom dia, ó, boa tarde, é uma frase. Eu tenho período também que faz parte? Sim, olha, período. Quando é que eu tenho período? Olha, começa com letra maiúscula, termina com ponto. Vamos dizer que eu coloco aqui, olha, ó, o menino é bonito, dá para entender. Eu tenho uma frase. Só que nesta frase eu tenho o quê? Eu tenho um verbo. Que é do verbo ser. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho, olha, um período. Eu tenho um verbo. Aqui é o verbo. Então aqui eu vou ter uma oração. Vou ter uma oração. Se eu tenho uma oração, eu vou ter aqui um período. Eu vou ter um período. Se eu tenho um período, eu vou ter um período, olha, um período simples. Entenderam? Então, aqui eu tenho oração, porque a quantidade de verbo é a quantidade de orações. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. E eu tenho um período simples. Se eu tenho 2 verbos a mais, vai ser um período composto. Vamos dizer que eu coloco aqui, olha, o menino canta, ó. Se eu colocar o menino canta e pula, aqui eu tenho, olha, 2 ações, eu tenho 2 verbos, olha, um verbo aqui
Canta é do verbo cantar e pula é do verbo pular. Então, aqui eu tenho quantos verbos? Aqui, ó, 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tenho 2. Se eu tenho 2 orações, eu tenho um período composto aqui. A primeira oração aqui, ó, o menino canta. É uma oração. E pula é outra oração. Então, eu tenho aqui, ó, 2 orações, eu vou ter aqui um período composto. Então, vamos ver aqui agora. Então, eu sei o que é frase, sei agora o que é um período. Então, isso aqui está fora, ó. Ano, isso aqui não tem nada a ver com o conceito com os quais nós estamos lidando. Período, eu tenho? Sim. Então, esse aqui está certo. Ó, período está certo. Ação, aqui já não tem. Não está falando sobre ação verbal, não está falando sobre a comparação. Está fora. Oração, faz parte, olha, no processo de análise sintática da língua, quais são os 3 conceitos essenciais para uma sintaxe? Oração é essencial? Sim. Agora, construção e caminhar não tem nada a ver, ó. Caminhar, você está falando sobre ação verbal, nem nada aqui, ó. Ação do verbo, não. Ó, frase, oração, período. É isso que eu fiz aqui, olha. Tá? Porque eu vou fazer o quê? Se está pedindo ação na sintaxe, eu vejo a função da palavra. Então, vai exercer a função de sujeito, ó, o menino canta. Quem é que canta? Ó, quem é que canta? O menino. Quem é que canta e pula? O menino. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, fazendo uma análise sintática aqui. Vai ter o quê? Sujeito. Então, eu tenho o quê? Frase, oração e período. Esta aqui são os 3 conceitos essenciais, olha. Letra a D. Frase, tá certo? Sim. Precisa do verbo? Sim. Agora, andar? Não tem. Então, tá fora. Entenderam, gente? Coloque aí as dúvidas que vocês tiverem. E estamos aqui. Então, vamos ver a terceira questão. Eu peço a vocês que compartilhem, né, esse conteúdo. O nosso canal está aí, então compartilhe. Coloque as opiniões de vocês, que isso vai nos ajudar muito. E podem também nos seguir lá, né? Nós temos aí o Instagram e é importante, porque vai estar nos ajudando. Nós ajudamos a vocês e vocês nos ajudam. E juntos somos mais fortes. Então vamos à próxima questão. Aqui mais um pouquinho. O que nós temos visto aqui? Nós estamos vendo as definições, né? Do que é uma ortografia, definição o que é para formar o conjunto sintático. Então, agora nós temos aqui, sabe-se que concordância gramatical. Então, quando fala na concordância gramatical, está falando que é a concordância verbal ou a concordância nominal. Nós sabemos aqui, por exemplo, olha, uma concordância verbal. Eu coloco a mesma coisa que coloquei lá. Vou colocar diferente aqui, vou colocar o menino estuda. Vou colocar o menino estuda, né? Olha, o verbo aqui, ó, localiza o verbo, né? Assim, o menino estuda. Olha, quem é que estuda? O menino. O verbo, ele precisa concordar com o sujeito. E ele precisa concordar em quê? Em número e em pessoa. Então, aqui, que pessoa é essa? O menino é quem? O menino é ele. Estuda. Ele estuda, ó, terceira pessoa, singular. Se eu coloco, vamos colocar um outro aqui, deixa eu pegar a borracha, mostrar aqui. Carlos necessita de ajuda. Ó, localizei o verbo. Necessita. Quem é que necessita? Ele, Carlos, ó. Ele. O verbo concorda com o sujeito. Carlos é quem? É ele. Necessita. Então, aqui eu tenho o verbo concordando com o sujeito. Concordância verbal. Agora, se coloca aqui, olha. Então, aqui,
Vou colocar aqui, ó. Vou fazer maior aqui. Isso aqui é o quê? A concordância verbal. Aqui eu coloco Carlos. Carlos tem necessidade de ajuda. Ó, eu tenho aqui, ó. Tem necessidade. Ó, necessidade de quê? Ó, de ajuda. Ó, tá vendo? Então, necessidade de quê? Aqui é um verbo. Esse aqui, ó, já deixou de ser verbo. Necessidade é nome. E necessita aqui é verbo. Necessidade de quê? Ó, de ajuda. Necessita daqui é complemento do verbo tem, concordando com o sujeito. E eu tenho aqui o complemento aqui, ó, de objeto. Necessita de quê? De ajuda aqui em cima. Então, aqui eu tenho que um objeto indireto, olha. Necessita de quê? De ajuda. Olha, complemento aqui verbal. Aqui é um complemento nominal. Necessidade de quê? Ó, tá vendo? Então, complemento nominal. Então, aqui eu tenho complemento nominal e aqui eu tenho complemento verbal. São essas que tratam. Depois, vamos ver aqui. Pode ser entendida como se refere de forma correta. Como identificar uma concordância verbal. Então, vamos ver aqui. Quando apenas identificamos o verbo? Não, gente. Agora, preste atenção nessa palavrinha. Apenas. Ó, quer dizer, só apenas essa, somente esta. Olha, só quando você identifica o verbo, aí você já vai ter ali a concordância. Não é só. Essa palavrinha aqui apenas, ela pode tirar você do foco e fazer você errar. Você precisa prestar atenção nisso. Não é. Então, isso aqui vai estar errado. Não é só isso. Né? Para você identificar o que? Uma concordância verbal. Em algumas ocasiões, quando apenas, ó, novamente aqui, gente, apenas identificamos o sujeito? Não. Não é apenas identificamos o sujeito. Essa também, olha, não é isso. A concordância verbal se dá pela construção do enredo. Epa! Enredo aqui está parecendo que estamos tratando de um texto narrativo, não é isto? Também não. Fora totalmente. Nós estamos falando aqui o quê? Da concordância verbal. Não estamos falando em enredo, personagem, nada disso. Todas as vezes que definimos o tempo verbal da oração, todas as vezes que definimos o tempo verbal é o presente, o pretérito, o presente, passado e futuro, que eu tenho lá o presente, que eu tenho o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, é isso? Não, também não é esta. Está pedindo aqui para eu identificar a concordância verbal. A opção aí, quando o verbo se adapta ao número e à pessoa do sujeito. Olha, número, falei aqui, olha, tá vendo? Número. Ó, Carlos é quem? É ele. E eu preciso fazer o quê? Número, eu quero saber singular ou plural. Dentro de português, quando fala número, você quer saber o quê? Singular ou plural. Você quer saber singular e plural. Pessoa, você quer saber o quê? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. No caso aqui nós vimos, ó, terceira pessoa. Ele, terceira pessoa do singular. E o verbo necessita estar concordando aqui. Então, esse aqui é a correta. Opção aqui correta, a letra D. Muito bacana, né, gente? Você começa a identificar, aprender, fazer, e assim você vai se empolgando com a língua portuguesa. Temos aqui o que está pedindo, né? Uma das compreensões sobre o padrão da norma culta da língua portuguesa.
Então vamos ver aqui, a partir desta informação, tá vendo? Tá dando a informação, praticamente como falei com você, está dando a definição, né? Desde o início nós vimos lá, falando sobre o que é a ortografia, sobre o que é a concordância. Então nós temos aqui agora, a partir dessa informação, como identificamos um período composto. Olha, o período composto. Inclusive eu já falei lá, né, na questão anterior. Período simples, uma oração, ó. Eu tenho uma oração. Vou colocar aqui, ó. Período simples. Duas orações. Período. Eu preciso estar sempre observando isso, porque são os termos essenciais da oração, né? E os termos da oração, ele vai formar esse período, né, oracional. Então eu preciso entender que uma oração é um período simples. Duas orações ou mais, né, verbos, um verbo é uma oração, um período simples. Dois verbos ou mais verbos, né? Eu vou ter o período composto. Então eu preciso, primeira coisa, olhar ali. Eu olhei o verbo, é um verbo, período simples. Ah, dois verbos ou mais, período composto. Tá bom? Então, o que ele diz aqui? A partir dessa informação, como identificamos o período composto? Havendo dois, ou mais verbos. Eu preciso aprender a localizar os verbos para eu saber. Então, aqui, havendo dois ou mais verbos, eu tenho o quê, gente? Eu vou ter um período composto. Se eu tenho um verbo, eu vou ter um período sim, porque eu só vou ter uma oração. Passou disso, período composto. Então, a correta é esta aqui. Mas vamos ver aqui, apresentando apenas um verbo. Não, porque ele está falando período composto. Então, está errado. Verificando se esta oração é verdadeira ou enganosa. Não, não é isso. Você olhou ali o verbo, você vai ter certeza, você vai saber. Identificando o sujeito e quais os elementos que as compõem. Não. Sujeitos e elementos que o compõem? Não. Com a presença de especificamente um verbo em qual tempo está construído. Não, até com o verbo você vai ver, mas não o tempo em que está construído. Então, nós temos a letra A completa ali. Vamos para a quinta e vamos ver aqui. Aqui está falando sobre a concordância, é o processo, tá vendo? Tá vendo? Tá dando a definição. Olha, a concordância é o processo sintático, segundo o qual estas palavras se acomodam na sua forma, as palavras e de que dependem. Então, nós temos concordância. Quando se fala em concordância, nós temos a concordância, gente, ó. Como eu falei lá, ó. A concordância, ou ela é concordância verbal, ou ela é a concordância nominal. Então, está dizendo aqui, marque abaixo quais são os processos sintáticos de concordância. Opção A, concordância nominal e concordância verbal. Sim. Quais são os processos? Concordância verbal e concordância nominal. Mas vamos ver a próxima aqui? Vamos analisar as outras opções. Concordância entre sujeito e concordância de indivíduo. Concordância de sujeito lá tem que ter com verbo, mas concordância de indivíduos, isso aqui não faz esse processo. Concordância social e concordância, concordância social, concordância capital, não tem isso, gente. Concordância das cores, isso é para confundir, por isso que você precisa estudar para ter segurança. Cores aparentes não tem. Concordância numeral e concordância atlética. Até atlética já estraga. Concordância numeral pode ser até um número lá, né, singular e plural, mas aqui, então essa concordância não é. Então nós temos correta aqui é a concordância
que nós temos a primeira aqui, a letra A. Essa concordância nominal e concordância verbal dentro desse processo sintático. Que a função, né? Quando eu falo na sintaxe, eu estou olhando a função. Opa, a quinta questão. E assim chegamos ao final. Maravilha! Viu, gente? Então, assim, estudem. Qualquer dúvida, coloque lá, que nós vamos estar atendendo a vocês. É um prazer, é uma alegria, né? Sou Heloísa, junto com Patrícia, estamos aí para atender e ajudá-los. E querem apostila, querem fazer, treinar já com as questões, nós temos a apostila das bancas, temos da IBAD, temos a IDECAP, e você pode comprar R$19,90, está um preço razoável, né? E assim você vai conseguir, porque é fazendo, é praticando que se aprende. Obrigada aí.